Os desenhos animados fazem parte da nossa vida e eu diria que da nossa formação. Quem aí não tem um desenho que marcou sua infância? Mas são tantos e de variados estilos que selecionarmos os melhores não é uma tarefa fácil. Mas decidi pesquisar diversas opiniões do público e da crítica especializada, além de analisar o impacto cultural dos principais cartoons produzidos para a TV, para chegarmos ao Top 20 melhores desenhos animados. 20º Steven Universo. Talvez seja o desenho que mais mexa com as emoções das pessoas, gerando uma fandom apaixonada. Afinal, ele trata de sentimentos e diversidade através de metáforas inseridas nos conflitos e nas fusões, que gerou polêmica e censura em alguns países. Suas músicas são contagiantes e não desgrudam da mente. A série já rendeu até jogos e um filme. 19º DuckTales. Dos personagens da Disney nascido na TV, o tio Patinhas, que literalmente nada no dinheiro, é o mais popular, acompanhado por seus sobrinhos, Huguinho, Zezinho e Luizinho, que adoravam aplicar táticas de escoteiros mirim em suas aventuras ou contra malfeitores que tentavam roubar a fortuna de seu tio. Rendeu até reboot e fez sucesso nos consoles da época. 18º Os Jetsons. A série foi produzida durante a corrida espacial nos anos 60 e imaginava a vida na Terra 100 anos no futuro, através de uma típica família de classe média. E não é que eles previram certas tecnologias, outras quem sabe surjam até lá. Quem não adoraria contar com uma robô Rose em sua casa? A série se expandiu para o cinema e ganhou até comercial de TV. 17º Popeye. O personagem nasceu nos quadrinhos e viveu a chamada Era de Ouro dos curtas de animação, quando era produzido em preto e branco. Nos dias atuais, o desenho talvez fosse considerado machista. Como era um marinheiro e popular no país, se tornou mascote oficial do Flamengo. E graças a ele houve aumento no consumo de espinafre. Também houve um filme em live action de início dos anos 80. 16º Thundercats. Esse desenho era sensacional e marcou a cultura pop de uma geração nascida nos anos 80. O grupo de felinos liderados por Lion com sua espada justiceira que carregava o olho de Tandera e lutava contra Mun-Ra, cuja transformação virou icônica. Teve até música de sucesso do saudoso Trem da Alegria e rendeu alguns remakes posteriores. 15º Rick e Morty. Esse desenho é amado pelos nerds. Mescla ficção científica envolvendo viagens interdimensionais inspiradas em De Volta para o Futuro com humor ácido e sarcástico. É sem dúvida indicada a adultos, não devido aos seus níveis de violência, mas por suas várias referências a questões filosóficas e científicas que só assistindo a versão dublada para acompanhar. 14º X-Men. Foi a mais bem sucedida série animada da Marvel e que fez muita gente se interessar por quadrinhos. Seus personagens eram bem carismáticos e eu particularmente amava a Vampira. Contou com adaptações de histórias clássicas dos quadrinhos e eu diria que foi a partir de seu sucesso na TV que fez com que ganhasse o cinema, abrindo o caminho para o CM. 13º Caverna do Dragão. O desenho foi baseado em um jogo de RPG e deixou toda uma geração revoltada com o Mestre dos Magos e frustrada por sempre ver o Vingador impedir os jovens de voltarem para casa. Muitas vezes a culpa era da cabritinha da Uni. Seu último e revelador episódio nunca foi ao ar, mas tivemos um desfecho através do belo comercial da Renault. 12º Coragem, o Cão Covarde. Aposto que tem muito adulto aí que cresceu assustado com esse desenho. Tudo era muito colorido e divertido, mas alguns episódios davam medo. Coragem era um cão que tinha medo da própria sombra, mas encarava qualquer assombração para defender seus donos, a doce Muriel e o rabugento Eustácio, que habitavam um lugar amaldiçoado. 11º Os Flintstones. Esse não era apenas um desenho, mas um programa de família, sendo exibido até durante o horário nobre. Era divertido identificar em uma família da Idade da Pedra situações como DR com a esposa ou briga com vizinhos, típicas da vida moderna. Tinha até um cão-sauro de estimação. A chegada de Pedrito e Bambam atraiu ainda mais o público infantil e a série contou com 2 filmes em live action. 10º Gravity Falls. Esta é a cidade onde coisas estranhas acontecem, e quem acompanhou toda a série garante que é o melhor desenho de todos os tempos. Os personagens são cativantes, a história é envolvente, e há muito suspense e mistério, onde você interage tentando desvendar os enigmas inseridos em cada episódio ou através dos livros que expandem a série. Eu acho que o Bill não morreu.
Nono, Pica-Pau. Foi o primeiro desenho exibido pela TV brasileira e durante anos foi um dos campeões de audiência de toda a programação do SBT. O personagem fez tanto sucesso que se tornou mascote oficial da Universal Studios e tem até estrela na calçada da fama. Além de render vários jogos, brinquedos e filmes, alguns de seus episódios são tão clássicos que estão sempre associados a memes. Oitavo, Batman. A série animada foi aclamada pelo público e pela crítica, sobretudo por seu visual mais sombrio e aspecto cinematográfico, inspirado nos filmes de Tim Burton da época. Foi nela que surgiu a personagem Arlequina, cujo sucesso que viria a seguir eu nem preciso comentar. E também deu início ao chamado universo animado DC, que contou com continuações e outras séries de super-heróis. Sétimo, South Park. Os personagens desse programa são fictícios, suas vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. É com esse alerta que cada episódio é exibido, porque o desenho é pesado para qualquer idade. Não há pessoa ou tema que esteja imune às suas sátiras. Apesar das polêmicas, ele segue debochando geral. E admito que este é para mim o melhor desenho da atualidade, daqueles que curtem uma resenha. Sexto, Avatar, a Lenda de Aang. Este talvez seja artisticamente o melhor desenho já produzido, uma verdadeira obra de arte, pois conseguiu mesclar o humor dos cartoons americanos com vários elementos visuais e culturais dos animes japoneses. A história é muito rica e envolve a luta entre nações que dominam um elemento da natureza. A série ganhou uma continuação e um filme em live action. Quinto, Scooby-Doo. É o segundo desenho a mais temporadas na TV e eu diria que ele sabe se renovar, porque sua fórmula é vencedora, mas é basicamente a mesma em cada episódio. O grupo vai desvendar algum mistério, mas Scooby e Salsicha sempre se metem em confusão e meio que por acaso descobrem quem está por trás de tudo. Já foram produzidas várias novas séries e filmes da franquia. Quarto, Bob Esponja Calça Quadrada. Vamos admitir, Bob Esponja é um fenômeno global, indo muito além de um simples desenho. É o tipo de animação que os pais veem as crianças se divertindo e também adoram. Contudo, após a morte de seu criador, a série passou por algumas discussões mais bobas que o próprio desenho, como a sexualidade de uma esponja amarela. E claro, invadiu o cinema. Terceiro, Tom e Jerry. Confesso que cresci acreditando que o gato queria comer o rato, mas depois eu percebi que eles só queriam mesmo atormentar um ao outro. Foi com esse enredo simples que já rendeu 7 Oscars de melhor curta de animação. Os personagens praticamente nem falam, porque os efeitos e a trilha sonora são tão bons que expressam suas emoções e dão ritmo à trama, e já produziu vários jogos e filmes. Segundo, Looney Tunes, virou sinônimo de cartoon. Pernalonga e sua turma foram mais populares que os personagens da Disney durante a era de ouro dos curtas no cinema e mantiveram sucesso na TV. Os desenhos se destacam pela musicalidade, nascida do selo Merry Melodies. Seus personagens ganharam séries próprias e derivaram outras do mesmo universo, além do sucesso de filmes com astros do basquete. Primeiro, Os Simpsons é a mais premiada, longeva e influente série animada da TV. Sua paródia da sociedade e da cultura popular apresenta um humor sagaz e sutil, próximo da realidade e diverte todo o público. E é impressionante como o desenho consegue prever os acontecimentos. A franquia se expandiu para diversas mídias e se tornou um símbolo de toda a cultura pop. E vou me despedir com as menções honrosas. E isso é tudo, pessoal. Lembrando que essa lista foi mais ou menos imparcial, tá? Mas o que importa mesmo aqui é a nostalgia e relembrarmos dos desenhos que ajudaram na nossa formação. Deixa aí nos comentários a sua opinião e os desenhos que mais te marcou. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque novas listas polêmicas, mas interessantes serão publicadas. Tá bom? Abraço!